Graça e paz, irmãos. Quero meditar com os irmãos hoje sobre a missão de ensinar a verdade de Deus. Nós, cristãos, temos uma missão. A nossa missão é ensinar a verdade de Deus. No texto que estaremos meditando, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 22, nos mostra esta missão de ensinar a verdade de Deus. Neste texto de Marcos, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, Jesus e seus discípulos foram para Cafarnaum. Cafarnaum significa vila de conforto. Pressupõe que tenha sido a cidade, ou a vila, ou a aldeia do profeta Natã. Natã significa conforto. Cafarnaum, vila de conforto. E Jesus e seus discípulos foram para Cafarnaum. E o evangelista Marcos, neste capítulo 1, versículo 21 e 22, diz que ao entrar em Cafarnaum, imediatamente, quando chegou o dia de leitura e oração na sinagoga, o evangelista Marcos diz que Jesus imediatamente entrou na sinagoga para ensinar. Jesus, naquele sábado, desempenhou o papel de professor. No papel de professor, Jesus ensina, Jesus faz perguntas, Jesus conta parábolas, Jesus explica o que é o reino de Deus. E o resultado é que todos ficaram espantados, maravilhados, admirados com o que Jesus lhes ensinou a respeito do reino de Deus. Ficaram surpresos com o modo que Jesus lhes ensinou. Um modo diferente dos professores da lei de Moisés, também conhecidos como escribas. Ficaram impressionados, porque Jesus ensinava de um modo bem diferente desses professores da lei de Moisés. Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade própria, enquanto estes professores da lei de Moisés ensinavam segundo a lei escrita e a lei moral,
Jesus ensinava por si mesmo, com a autoridade dele mesmo. Irmãos, Jesus, com os seus discípulos, foram para Cafarnaum. Imediatamente, quando chegou o dia de leitura e oração na sinagoga, Jesus entra na sinagoga e Jesus faz o papel de professor e deixa todos maravilhados. Duas coisas neste texto me chamam a atenção. Primeiro é a urgência de Jesus. Jesus não perde tempo, não deixa para depois. Imediatamente ele entra na sinagoga. Isso me chama a atenção dessa urgência que Jesus tinha para ensinar. A outra coisa que me chama a atenção é que todos ficaram espantados, pasmados, surpresos com o ensino de Jesus, com a autoridade de Jesus. Eu pergunto, antes de Jesus, não havia ali professores da lei de Moisés para deixá-los maravilhados, admirados, surpresos, impressionados, pasmados, espantados? Não havia, meu irmão, minha irmã. O que havia ali, e o que me faz entender a urgência de Jesus querer ensinar naquela sinagoga, é que os professores da lei de Moisés eram professores que tinham uma fórmula de ensino da qual não faz parte do reino de Deus. Qual, pastor? A fórmula de ensinar preceitos de proibição, hoje conhecido como usos e costumes. E aquelas pessoas, sábado após sábado, se reuniam para tão somente ouvir as proibições da lei de Moisés. Quando Jesus entra naquela sinagoga, ele encontra pessoas indiferentes, frustradas, insatisfeitas com o serviço da sinagoga, com o serviço religioso prestado por aqueles professores da lei de Moisés. Jesus encontra pessoas desapontadas, desiludidas, desencantadas com a lei de Moisés, que tão somente proibia. E ao proibir,
tirava, como de fato tirou, daquele povo judeu que se reunia naquela sinagoga em Cafarnaum, o ânimo, o entusiasmo, o fascínio pelas coisas de Deus. E Jesus entra nesta sinagoga e ensina, com o método dele, de pergunta, contar parábola, com o método de explicar o que é o reino de Deus. Ele deixa aquelas pessoas maravilhadas com o seu ensino, que de fato é um ensino bem diferente do ensino de preceitos de proibição. Aquelas pessoas admiradas, surpresas, viram em Jesus algo que não viam nos escribas, que eram os professores da lei de Moisés. Aquelas pessoas viam em Jesus alguém que conhecia a mente de Deus. E para quem conhece a mente de Deus, sabe que o Deus a quem nós servimos não é um Deus proibitivo. É um Deus que ensina. Eles viram em Jesus alguém que, diferente dos escribas, professores da lei de Moisés, viam em Jesus alguém que praticava o que ensinava. Até então, eles tinham os professores da lei de Moisés, que usavam a lei escrita e a lei moral que Jesus critica no Sermão do Monte, quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Esta é a lei moral do que foi dito, e é o que os escribas usavam. E a lei escrita, aquilo que Deus houvera dado a Moisés por escrito. Meu irmão, minha irmã, Jesus entra em Cafarnaum com seus discípulos. Jesus tem urgência para ensinar. Imediatamente, ele começa a ensinar na sinagoga, porque havia uma necessidade de mostrar para o povo daquela sinagoga a verdade de Deus, de que Deus não é um Deus proibitivo, é um Deus que ensina. E todos ficaram espantados, maravilhados, surpresos, admirados por ouvir o ensino de quem tinha a mente de Deus e praticava o que ensinava. Meu irmão, minha irmã, essa fórmula de ensinar preceitos de religião, proibindo
práticas na vida cristã, essa fórmula de ensinar preceito de proibição, habitua o ouvinte, habitua o cristão, habitua você, meu irmão, minha irmã, a cuidar apenas da sua vida cristã exterior. Você se acostuma a ouvir preceito de proibição e se acostuma a cuidar apenas da vida cristã exterior. Porém, meu irmão, minha irmã, embora você possa estar habituado, acostumado, treinado a ouvir preceitos de proibição e cuidar apenas da sua vida cristã exterior, mas eu te digo que isso não edifica a sua vida cristã. Não tem edificado e não edificará a sua vida cristã. Por quê, pastor? Porque não liberta a sua alma do laço maligno. Uma coisa é você estar habituado a ouvir preceito de proibição e estar habituado a cuidar da sua vida cristã exterior. Outra coisa são os laços do maligno. Desses, você, meu irmão, minha irmã, que cuida apenas da sua vida cristã exterior, com usos e costumes, não está liberto. Nunca esteve e continua não estando liberto. Se você é um cristão habituado a cuidar da sua vida cristã apenas exterior, acostumado ao uso e costume da religião, treinado para obedecer a esses usos e costumes, eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você está adaptado ao Evangelho? Você está moldado ao Evangelho? Você está familiarizado ao Evangelho? Não. Por quê, pastor? Porque quando você está habituado a cuidar da sua vida cristã apenas exterior, você não está adaptado à fé, você não está moldado à fé, você não está familiarizado à fé, você não está adaptado à misericórdia, não está moldado à misericórdia, não está familiarizado à misericórdia. Tanto é que, quando Jesus se propõe a libertar um possesso naquele dia de sábado, uma das acusações foi que Jesus estaria quebrando o sábado, que seria apenas de leitura e oração, e não de cura.
Quem estava acusando Jesus? Quem era habituado a cuidar apenas da sua vida exterior, mas não estava adaptado, moldado, familiarizado com o Evangelho, apenas com usos e costumes. E se você, meu irmão, é um desses, e eu quero crer que não o seja, mas se o for, que você esteja se libertando desses preceitos de proibição, porque se você não está adaptado, moldado, familiarizado com o Evangelho, com a fé e com a misericórdia, você vive uma vida de opressão. É o que eu vejo na vida de quem cuida apenas da sua vida cristã exterior, cumprindo e fazendo cumprir preceito de proibição. Alguém que vive uma opressão. E não só uma opressão, mas se cria na vida cristã desse irmão e dessa irmã uma antipatia pelo mundo. Muitos até se afastam do mundo, vão viver em comunidades para não terem com que se distrair, apenas cuidar de leitura e oração. Meu irmão e minha irmã, habituado a cuidar da vida cristã exterior com proibições, tenha certeza, você não está liberto dos laços malignos. Porque você, por meio de preceitos, você pode proibir como a pessoa deve conduzir a vida dela exterior. Mas não tem como você proibir a ação maligna na alma dessa pessoa. Eu posso cumprir os preceitos de proibição na minha vida cristã exterior e posso estar com a minha alma laçada por espíritos malignos. Eu posso cumprir usos e costumes exteriormente, mas ter um espírito maligno de egoísmo. E quando eu sou laçado por um espírito maligno de egoísmo, eu recebo um outro espírito, que é o de orgulho. Um espírito maligno chama outro espírito maligno. Isso na minha alma. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo. A minha vida cristã externa
está de acordo com os preceitos de proibição. Estou obedecendo, mas a minha alma está laçada com espírito de egoísmo, que chama um outro espírito, o de orgulho, porque quem é egoísta é orgulhoso. Quem tem espírito maligno de ganância tem um outro espírito, o de avareza. Quem tem o espírito maligno de ciúme tem um outro espírito, o de mentira. Quem tem o espírito maligno de falsidade tem outro espírito de medo. E assim por diante, meu irmão, minha irmã. São laços malignos que prendem a nossa alma, que impedem a nossa alma de se santificar. Mas a minha vida exterior, tudo bem. Estou obedecendo a todos os preceitos de proibição. Mas a minha alma está cheia de espíritos malignos. Quem tem espírito maligno de indiferença, tem um outro espírito, de preguiça. Quem tem um espírito maligno de ira, tem um outro espírito, de vingança, ou não. Quem tem um espírito maligno de ironia, tem um outro espírito, de crítica. Meu irmão, minha irmã, são espíritos que vão deixando a sua alma presa, embora a sua vida cristã exterior esteja de acordo com os preceitos de proibição, com usos e costumes. Não sei como está a sua alma, mas sei que há muitas almas laçadas por espíritos malignos. Sei que há muitas almas agora que estão cheias de espíritos, tal como espírito de julgamento, que chama um outro espírito de maledicência. Quem julga usa da maledicência. Quem tem malícia usa da esperteza. Pensa que é esperteza, mas não é. É espírito maligno. Porque até mesmo esperteza não é sabedoria. É obra da carne. É pecado do espírito. Quem tem rancor, provavelmente vai ter um outro espírito, o de ofensa. Se alguém te ofende muito, meu irmão, minha irmã, é porque tem rancor de você. Mas a vida dela, você pode observar que no seu exterior está tudo conforme os preceitos de proibição. Quem tem espírito de vanglória, qual o espírito que você imagina que ele manifestará também? O de superioridade. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus entrou naquela sinagoga e agora você entende que ali tinha um homem possesso desses espíritos e outros espíritos malignos que haviam laçado a alma dele. Mas
o exterior dele, a vida judaica dele, estava conforme os preceitos de proibição ensinados pelos professores da lei de Moisés. Por isso, a urgência de Jesus de ir até aquela sinagoga, porque ali haviam pessoas indiferentes, frustradas, insatisfeitas com o serviço da sinagoga, desapontadas, desiludidas, desencantadas com a lei de Moisés. Queriam ouvir alguém que conhecia a mente de Deus, que pudesse falar para essas pessoas que a falta de fé ofendia a Deus tanto quanto elas viessem a desobedecer a algum preceito de proibição. Alguém que pudesse falar com elas que, embora alguém ali pudesse estar laçado pelo espírito maligno, tendo a sua alma presa a espírito maligno, Deus é misericordioso para libertar. Tanto é que Jesus libertou aquele possesso que estava com a sua alma laçada por tantos espíritos malignos. Um espírito maligno chamando a outro espírito maligno, porque quem é egoísta é orgulhoso, quem é ganancioso é avarento, quem é ciumento tem medo, não é assim? O medo de perder. Quem é falso usa da mentira, quem é indiferente é preguiçoso, quem vive irado é porque quer se vingar, quem usa da ironia fará uso também da crítica, quem vive para julgar o próximo vive também para fazer maledicência, quem é malicioso usa da esperteza, confundindo esperteza com sabedoria. Quem é rancoroso vive ofendendo os outros. Quem usa da vanglória se acha superior. São tudo espíritos malignos. Alma laçada, presa, prisioneira, e que precisa se libertar. Mas a libertação vem de alguém que conhece a mente de Deus, de alguém que sabe que o reino de Deus não é um reino de proibição, é um reino de misericórdia, é um reino que ensina. Meu irmão, minha irmã, essa fórmula de ensino, como já vimos, deixa a alma enferma, porque são tantos preceitos de proibição que a alma fica enferma. Mas o que Jesus apresenta naquela sinagoga àquelas pessoas não é o ensino de proibição, mas o ensino gracioso, que faz ver a gravidade
que pode causar na vida de uma pessoa se ela tiver a sua alma laçada por espíritos malignos. Deus não é proibitivo, Deus ensina. Os 10 mandamentos, meus irmãos e minhas irmãs: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não. Parece ser proibitivo, mas na verdade Deus está ensinando ao povo de Israel, que adentraria a terra prometida, que se alguém matasse, adulterasse, furtasse, dissesse falso testemunho ou cobiçasse a casa do teu próximo, estaria causando prejuízo na vida de alguém. Que se fosse para proibir, ninguém mataria, adulteraria, furtaria, diria falso testemunho, cobiçaria. Proibir é como você falar para uma criança: entra no quarto e não sai, não quero que você saia. Está proibindo, ela não vai sair. Mas na vida cristã, Deus diz: olha, não vá à rua. Se você for à rua, pode acontecer algo que não seja bom. Não está te proibindo, está advertindo. Essa fórmula de ensino deixa a alma enferma. Preceito de proibição deixa a alma enferma. Mas o ensino gracioso faz saber da gravidade do quanto a nossa alma carece de ser ensinada de forma graciosa. E ao ser ensinada, vamos nos libertando do egoísmo. O egoísmo, por sua vez, se liberta do orgulho. Vamos nos libertando da ganância. A ganância, por sua vez, se liberta da avareza. Vamos nos libertando do ciúme. O ciúme, por sua vez, se liberta do medo. Vamos nos libertando da falsidade. E a falsidade, por sua vez, se liberta da mentira. E assim por diante, meu irmão, minha irmã. Se santificando a cada dia, aprendendo com o reino de Deus o que é fé e o que é misericórdia, vamos libertando a nossa alma, libertando da indiferença, que por sua vez se liberta da preguiça. Quem é indiferente é preguiçoso, e preguiça é obra da carne, é pecado do espírito. Quem se liberta da ira, por sua vez, a ira se liberta da vingança. Quem se liberta de ter uma vida de ironia, a ironia se liberta da crítica. Porque quem é irônico vive criticando as pessoas com ironia, com sarcasmo, com piadas. Quem se liberta de uma vida de julgamento se liberta da maledicência. Porque quando eu não posso julgar a pessoa, quando eu não tenho razão para julgar, eu uso da maledicência, eu espalho maledicência. Quem se liberta da malícia, a malícia por sua vez se liberta da esperteza. Quem se liberta de uma vida cristã de rancor, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, não fará parte da vida dele ofender alguém. Quem se liberta da vanglória, a vanglória se liberta da superioridade. É assim, meu irmão, minha irmã, que vamos curando a nossa alma dessa enfermidade chamada preceitos de proibição ou usos e costumes, que traz opressão para a minha alma,
que cria em mim uma antipatia pelo mundo, já que tudo é proibido. Eu quero sair deste mundo, eu quero ir para uma comunidade cristã, evangélica, apenas para leitura e oração, para que nada distraia a minha vida religiosa. Agora você entende? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Você mesmo assim o faz, então não é a proibição. Mas se você não o faz, é porque você aprendeu, meu irmão, minha irmã, o ensino da palavra de Deus. O ensino que te deixou maravilhado, espantado, surpreso. E que tirou de você, meu irmão e minha irmã, toda e qualquer desilusão, frustração, meu irmão, minha irmã, eu quero e oro para que você tenha uma vida de autoridade, tal como Jesus. Que essa autoridade esteja na sua vida cristã, para que as pessoas fiquem maravilhadas com o seu ensino. Não um ensino de preceitos de proibição, mas um ensino gracioso, um ensino que, usando de humildade e mansidão, você liberte almas que agora estão laçadas pelos espíritos malignos. Que você tenha autoridade para ensinar o Evangelho. Que você conheça a mente de Deus para ensinar a libertar, não para escravizar. Você conheça a mente de Deus para habituar as pessoas a viver o Evangelho, não para habituar as pessoas ao uso e costumes, a preceitos de proibição. Você conheça a mente de Deus. E conhecendo a mente de Deus, você ficará surpreso, maravilhado, ficará espantado com o que Deus tem para te mostrar, para que você possa ensinar aos que estão carentes da graça do Senhor. Você tem laços, meu irmão, minha irmã, ainda não desfeitos? Desfaça. Desfaça o laço que te prende, que te impede de ter uma vida cristã justa, sábia. Desfaça os laços do egoísmo, da ganância, do orgulho. Desfaça os laços da ironia, do julgamento. Vá desfazendo os laços, tirando espíritos malignos da sua alma, deixando a sua alma bonita, tal como é a sua vida cristã exterior, deixando a sua alma bem arrumada, tanto como a sua vida cristã exterior, eu creio, esteja também arrumada. Vá desfazendo os laços da esperteza, da ofensa, todos os laços,
que te prendem a uma vida de escravidão, a espíritos malignos. Você, meu irmão, minha irmã, tem antipatia pelas coisas do mundo? Você deseja retirar-se do mundo? Para onde? Para alguma comunidade religiosa, onde você não vai se distrair, apenas leitura e oração? Eu lembro você, meu irmão, minha irmã, que muitos se retiraram do mundo, foram para mosteiros, conventos, e ali também o pecado entrou. É no mundo que o Espírito Santo nos santifica. É no mundo que somos santificados. Deseja retirar-se do mundo ou se santificar neste mundo? Quero crer que você deseja se santificar neste mundo, não com preceito de proibição, mas se santificar com o ensino gracioso da verdade de Deus. Não se santificar com coisas exteriores, mas se santificar pela fé e pela misericórdia na sua alma. Você ainda fica maravilhado pelo ensino cristão? Como está a sua vida? Indiferente, frustrado, insatisfeito, desapontado, desiludido, desencantado? Você hoje tem uma vida cristã sem ânimo, sem entusiasmo, sem fascínio? Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, procure conhecer a mente de Deus, e você voltará a ficar maravilhado com cada aprendizado que você tiver na Bíblia. Eu fico com 30 anos de vida cristã, 20 de ministério no pastorado, eu fico maravilhado com o que eu aprendo com a palavra de Deus. E o que eu aprendo com a palavra de Deus é que o meu Deus é um Deus que me ensina e não me proíbe. Por isso que eu ainda tenho uma vida cristã de surpresa. Fico maravilhado, espantado com as verdades que Deus tem me mostrado na Bíblia. E hoje Ele me mostrou essa verdade da urgência que temos de ter para ensinar as pessoas. Não deixar para amanhã, semana que vem, mas tal como Jesus, imediatamente ensinar a essas pessoas que estão indiferentes, frustradas, insatisfeitas, desapontadas, desiludidas, desencantadas, estão sem ânimo, sem entusiasmo, sem fascínio, porque um dia não fizeram outra coisa senão habituar-se a ter uma vida cristã exterior, mas que descobriram que, embora estejam habituadas, mas não estão libertas. E hoje vivem essa indiferença, frustração, insatisfação, desapontadas, desiludidas, desencantadas, sem ânimo, sem entusiasmo, sem fascínio. Porque os espíritos malignos laçaram suas almas.
estão ainda com as suas almas presas e eu preciso ter a urgência, tal como Jesus, imediatamente ensinar a estas pessoas a verdade de Deus. Que Deus não apenas quer que tenhamos uma vida exterior, brilhando para Jesus, mas que tenhamos também a nossa alma liberta das ciladas, das artimanhas do maligno, dos laços do maligno. Você tem urgência para ensinar, meu irmão, minha irmã? Se conhece alguém, algum irmão, alguma irmã que está na mesma situação que estavam aqueles judeus naquela sinagoga na cidade de Cafarnaum? Você tem urgência para ensinar? Você sabe onde estão estas pessoas cujas almas estão laçadas por espíritos malignos? Tal como Jesus, imediatamente procure para ensinar. Ensinar a terem uma vida espiritual, cheia de fé e de misericórdia. Você tem fórmula para ensinar? Eu tenho. A minha fórmula é que o Deus que eu conheço, a mente de Deus que eu conheço, é uma mente que não proíbe, que ensina. Esta é a minha fórmula. Você pode dizer, pastor, dá mais trabalho para ensinar do que para proibir. Proibir é mais fácil. É mais fácil proibir a criança do que ensinar a criança. Você acha que é mais fácil proibir do que ensinar? A sua fórmula é os preceitos de proibição. Eu sei que é mais fácil proibir do que ensinar. Mas mesmo assim, eu quero insistir no ensino. Tal como Jesus. Ensinar, fazer perguntas, contar parábolas, explicar o que é o reino de Deus. Até que um dia, esta alma se desfaça dos laços malignos e possa ter uma vida na presença do Senhor. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você repouse, em você permaneça, hoje, para todo sempre. Amém.